Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês tudo o que aconteceu no meu quarto período, todas as disciplinas que eu paguei, e vocês vão entender por que eu terminei esse período tão legal desse jeito. Lá na faculdade, esse é o período mais famoso que a gente tem, porque é realmente muito desafiador. A gente paga 9 disciplinas, são 9 disciplinas muito pesadas. Então, acaba que é um período que demanda muito da gente, no sentido de estudar. Como são muitas matérias, às vezes coincidia de ter provas seguidas, eram provas bem, que eu não consigo encontrar nem palavra pra falar. Esse foi o primeiro semestre que eu entrei em contato com a odontologia de fato. Eu paguei materiais dentários 1, que foi a primeira disciplina que a gente precisou comprar realmente materiais de odonto. Comprei o meu manequim, fiz minhas primeiras restaurações, foi assim, uma coisa maravilhosa. A gente aprendeu tudo sobre os materiais dentários mais corriqueiros, né, da nossa rotina. Então a gente aprendeu as propriedades, o que é o amálgama, como usar, as resinas, óxido de zinco e eugenol, adesivo, a gente aprendeu todas as propriedades. Se vocês quiserem saber os materiais que eu comprei para esse semestre, basta ir no vídeo dos primeiros gastos no curso de odontologia, que lá tem tudo que eu comprei para esse quarto período. A gente aprende as propriedades gerais dos materiais odontológicos, propriedades físicas, propriedades mecânicas, químicas, biológicas. Tem uma aula só de dentifrícios, escovas, fio dental, explicando técnicas de escovação, qual é a melhor escova, aula sobre selante, flúor, cariostático, verniz fluoretado. A gente estuda os materiais de proteção do complexo dentino pulpar, que é o MTA, o hidróxido de cálcio, cimentos de óxido de zinco e eugenol. E aí a gente tem a prova teórica e tem uma prova prática. A gente estuda o número de vidro, estuda o amálgama, a gente estuda sobre luz, estuda também os sistemas adesivos, os convencionais e os simplificados, e por fim estuda as resinas compostas. Eu não me lembro como foi a minha prova prática. Aqui foi um resuminho que eu fiz de amálgama, né, que é uma liga metálica, o que cada elemento químico faz na liga. Aqui é um resumo sobre o uso do adesivo, aqui um resuminho também sobre o sistema adesivo, e aqui um sobre resina. E aí aqui é aquela parte que eu disse pra vocês, de propriedades mecânicas, físicas. Então a gente estudou fluorescência, translucidez, transparência, radiopacidade. A gente estuda resiliência, propriedades biológicas. Nesse dente aqui a gente fez uma proteção do complexo dentino pulpar, então a gente usou alguns materiais para fazer. Essa aqui foi a minha primeira restauração de amálgama, que foi uma que a gente fez com óxido de zinco. Mais uma restauraçãozinha. Aqui foi resina. Aqui foi resina também. Os dentes que a gente recebe são todos assim. Já vem com o preparo e a gente só faz preencher a cavidade. Depois a gente tem a disciplina de biossegurança e ergonomia 2. A gente estuda mais a ergonomia voltada para nossa profissão, que para quem não sabe, a gente sofre muito. Então a gente tem aula sobre como fazer a montagem do consultório, para que, né, seja o mais ergonômico possível, posições de cadeira, como que a gente deve ficar para não cansar tanto a coluna. A gente aprende que precisa fazer alongamentos a cada determinado tempo. Com relação à organização do consultório, a gente aprende também como deve ser posicionada a sala de esterilização, o fluxo unidirecional que nosso material ele tem que percorrer para não contaminar alguma área. E a gente estuda biossegurança em si, que é muito importante para esse momento de coronavírus, né, de Covid-19 que a gente está passando. Então, a gente aprende higienização das mãos, a gente aprende sobre as principais substâncias que a gente pode utilizar para fazer a higienização. Então, a gente fala sobre álcool 70, sabão antisséptico, tem também sobre fazer a detecção das superfícies, a nossa bancada, como fazer a higienização da nossa cadeira. A gente aprende também como é a lavagem das mãos para uma cirurgia, como colocar uma luva cirúrgica, que não pode ser colocada de qualquer jeito, porque a luva está estéril. A gente aprende sobre vacinação, então a gente precisa estar vacinado para começar a atender. Então a gente estuda as vacinas. Outra disciplina que a gente teve foi o estágio curricular 1. Esse é um estágio em que a gente visita a unidade para entender a organização de todo o sistema público, a questão da atenção primária e as conexões que ela tem com as outras unidades, os hospitais, os núcleos, enfim. O grande problema desse estágio foi que, no momento em que a gente ia iniciar as nossas idas à unidade,
os dentistas entraram em greve aqui em Recife e ninguém pôde mais ir para canto nenhum o semestre inteiro. Então a gente passou o semestre todo tendo aulas teóricas. No final do semestre a gente conseguiu unidades em outros lugares. Então a minha unidade, por exemplo, ficava a 1 hora da minha casa. A sorte foi que a gente só precisou ir 2 vezes e tinham várias atividades que a gente precisava fazer, relatório e entregar no final para compor a nossa nota. A gente vai em grupo para a unidade, tá? Meu grupo tinha 6 pessoas, se eu não me engano. É que a gente precisava observar caracterização da unidade básica com relação aos aspectos estruturais, então como é a infraestrutura, a equipe que compõe essa unidade, como funciona o processo de trabalho dessa equipe, horário de atendimento ao público, como que a gente faz para agendar um atendimento, quais são os serviços ofertados, se existe um cronograma de atividades, como é o processo de cadastramento. De modo geral, é isso. Era pra gente ter ido lá várias vezes para perceber essas questões por várias semanas, acompanhar o fluxo, entender como funciona, mas não aconteceu. A gente teve que, em 2 dias, através de relatos, saber como isso funciona realmente. Agora eu vou para a disciplina mais complicada da vida, que é farmacologia. Eu acho que isso é um sentimento mútuo de qualquer estudante da área de saúde. A gente estuda quais são as vias de administração dos fármacos, como é o processo de absorção desses fármacos no nosso organismo, como é a distribuição desses fármacos. A gente vê altacoides, antihistamínicos, inflamatórios não esteroidais, os anti-inflamatórios esteroidais, antibióticos, e aí dentro de antibióticos a gente estuda beta-lactâmicos, macrolídeos, aminoglicosídeos, quinolonas, antifúngicos, antivirais, a gente estuda contraceptivos, os diuréticos, anticoagulantes, antihipertensivos. São 4 provas. Estuda os anestésicos locais e os anestésicos gerais. Estuda antidepressivos, anticonvulsivantes, ansiolíticos, antipsicóticos. É muita coisa, muito detalhe que a gente precisa decorar. Por que precisa estudar antihipertensivo? Gente, a gente precisa estudar porque muitos dos nossos pacientes, eles fazem uso desse medicamento. Então a gente tem que ter o mínimo de conhecimento de como isso pode alterar no nosso tratamento, né? Na nossa abordagem, no nosso procedimento. Então aqui são alguns mapas mentais que eu fiz para ganhar um pontinho. A professora ofereceu um ponto para quem fizesse os mapas mentais. Esse aqui é de opioides, antidepressivos, de ansiolíticos, antipsicóticos, pacientes com Alzheimer, com Parkinson. E aqui sobre anestésicos locais e gerais. E por último, os anticonvulsivantes. Aqui é da primeira parte da disciplina, que é a parte de conceitos gerais, então o que é um fármaco, o que é o remédio, medicamento, droga. Aí a parte de farmacocinética, quais são as vias de administração, as vias interais, inalatória, os injetáveis. A gente estuda um pouco sobre cada uma dessas vias, ó. Via subcutânea, intramuscular, intraarterial. Aqui são as formas farmacêuticas, forma de cápsula, comprimido, sólido, solução. Um pouquinho sobre os anestésicos não esteroidais. Aqui é sobre os anestésicos esteroidais, os analgésicos opioides. Eu estudei muito pelo MED Resumos, então aqui eu tenho a parte de anestésicos, de narcóticos, antidepressivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes. Outra disciplina que eu tenho para falar para vocês é Radiologia 2. Como vocês viram na Rádio 1, a gente aprende a fazer algumas técnicas radiográficas. Na Rádio 2, a gente estuda algumas técnicas mais complexas. Por exemplo, a gente estuda radiografias panorâmicas, cefalometria, tomografia, ressonância, como interpretar cada uma dessas radiografias. A gente só não faz, porque lá na faculdade não tem esse equipamento. Ou até tem, mas não é para os alunos usarem. É nessa radiologia que a gente começa a ver o anormal, né? Na Rádio 1, a gente estuda tudo que é normal, a gente estuda a anatomia perfeita. Na Rádio 2 é a hora que a gente vai ver a doença. Então, a gente vai aprender a ver uma cárie na radiografia, um cisto, um tumor, e interpretar uma tomografia, uma ressonância. Por que eu vou solicitar? Se eu quero ter uma vista mais completa do meu paciente, é melhor eu solicitar para ele uma ficha periapical completa, que é o que a gente aprende na Rádio 1, ou é melhor solicitar uma panorâmica, ou é melhor solicitar uma tomografia? Para eu avaliar, para ver se aquele paciente está com a cárie, eu vou pedir uma tomo, né?
Para avaliar para ele fazer um implante, eu vou pedir uma periapical. A gente aprende a treinar o nosso olho para ver o que é anormal, para ver o que é diferente, para detectar alguma coisa que não seja comum ali. Na rádio a gente sempre tem a prova teórica e a prova prática. Muitas aulas, na parte prática, a gente ficava o tempo inteiro vendo aquelas imagens. Nos slides, ela colocava várias imagens. Isso aqui é o quê? Dá o diagnóstico, é a possibilidade diagnóstica. Aqui foi algumas anotações de rádio, então, as lesões do periápice que a gente podia encontrar. Esse aqui eu digitava tudo no computador. Então, as radiografias panorâmicas, como é feita a técnica, as radiografias extrabucais, princípios de interpretação radiográfica, como descrever uma lesão. Esse aqui a gente estuda lesões do órgão dentário. Outra disciplina é Saúde, Educação e Sociedade 4. Essa CES, ela fala um pouco sobre a sociologia. A gente estuda sobre alguns pensadores, algumas filosofias. É uma disciplina bem curtinha. A gente lia muitos textos, discutia muito na sala. Até de Mendel a gente falou, Darwin. Outra matéria bem legal que a gente teve foi Primeiros Socorros. A gente tem aulas teóricas e tem aulas práticas. A gente aprende sobre urgências e emergências médicas. A gente tem uma aula prática de aferição de sinais vitais. É quando a gente aprende a aferir a pressão, a frequência cardíaca, a respiração, todos esses sinais vitais. A gente tem uma aula sobre reações alérgicas e toxicidade, como fazer um atendimento ao paciente que tem hipoglicemia, tem hipotensão arterial, paciente que está tendo uma crise convulsiva, como que a gente deve proceder. Tem aula de atendimento pré-hospitalar, reanimação cardiorrespiratória. A gente pode ter uma intercorrência no nosso consultório que necessite da nossa atenção, necessite de algum equipamento de urgência ou de emergência, tá certo? O paciente ele pode ter uma crise convulsiva na cadeira, o paciente ele pode ter uma parada cardíaca na nossa cadeira. E se você for um profissional sem habilidade para responder a isso, é realmente complicado. A gente tem uma aula de acesso venoso. As duplas fizeram acesso venoso entre si. A gente aprende a fazer as reanimações cardiorrespiratórias, como fazer um resgate de feridos, como fazer um rolamento 180 graus, 90 graus. Aqui você, no caso, mantém a coluna. A gente aprende a fazer a manobra de Heimlich. A gente aprende a fazer na outra pessoa. Se por acaso a gente tenta fazer a manobra e a pessoa ela não desengasga e vem a desmaiar, a gente aprende como posicionar, como fazer a reanimação. E a segunda fase é a parte de seminários. A gente precisa ir bem arrumadinho, fazer uma apresentação de 1 hora. O meu tema foi atendimento de urgência e emergência nas afecções do sistema nervoso. Eu lembro que eu pedi na biblioteca um livro dessa grossura. Eu passei dias, semanas fazendo esse meu trabalho. E a minha fala dava 40 minutos, 47 minutos. E o trabalho era em dupla. Então cada um tinha que falar 25 minutos para ter 10 minutos no final de perguntas. E ele sempre faz pergunta do tema da outra pessoa. Porque todo mundo tem que saber tudo do trabalho. A próxima disciplina é Saúde Coletiva 1, que aí é quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre SUS. A gente aprende sobre a base normativa legal do SUS. Então a gente estuda algumas leis, Lei 8080, 8142. A gente estuda os artigos voltados para a saúde da Constituição Federal, dos princípios do SUS, a história do SUS, como que surgiu, avanços, os desafios do SUS, a participação e o controle social, atenção primária na construção do SUS, Política Nacional de Atenção Básica. Essa a falar um pouco da Política Nacional de Saúde Bucal, então a gente fala sobre o Brasil Sorridente. Tem muitas discussões, a gente lê muitos textos, a gente vê muitos vídeos, assiste filmes. E por último, a gente tem patologia oral. A gente estuda as principais patologias que a gente encontra na cavidade oral, como fazer o diagnóstico dessa patologia e o tratamento. Quais são as características clínicas e as características radiográficas e o prognóstico daquela doença. A gente estuda também epidemiologia, características histopatológicas, porque a gente faz biópsia, né? A gente estuda tumores odontogênicos.
Então, por exemplo, fibroma meloblástico, odontoma, mixoma odontogênico, cementoblastoma, algumas neoplasias benignas, como papiloma, lipoma, osteoma, hemangioma. Como que é uma prova de patologia? Paciente de 30 anos se percebeu no exame radiográfico a presença de uma lesão radiolúcida periapical circunscrita associada ao 44, o qual respondeu de forma negativa ao teste de vitalidade pulpar. Qual é o provável diagnóstico? Paciente do sexo feminino, 21 anos, queixou de uma lesão situada na face interna do lábio inferior nodular, medindo aproximadamente 0,8 centímetros em seu maior diâmetro, coloração semelhante à da mucosa normal. Baseado nessa descrição, estabeleça duas hipóteses diagnósticas. A gente sempre tinha um roteirinho para estudar, a gente estudava em casa e a aula era no formato de TBL. A gente tinha um teste, né, baseado naquele tema, e a gente fazia individual, depois a gente corrigia em grupo e a gente tinha notas toda semana. A didática, esse estilo de prova que é o TBL, eu não sei se vocês já tiveram, mas eu não me adapto a isso. Em Biossegurança 2, a gente tem também esse método TBL, então a gente estudava antes, a gente tinha a provinha no começo, depois é que se tem a aula voltada para aquele tema. Esse foi o meu 4º período, foi um dos semestres mais complicados. Depois do 7º, pra mim, ele foi mais difícil, né? O 7º superou tudo. Foi tenso, mas eu sobrevivi. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem, deixem sempre aí um feedback. Me sigam no meu Instagram, @giovanasiqueiraf. Tô esperando vocês lá pra gente conversar e, enfim, pra vocês acompanharem lá o meu dia a dia. Beijo e até a próxima. Tchau!